Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos. São 40 dias de leitura, meditação da palavra e oração. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal do YouTube, A Poderosa Palavra de Deus. Aproveita e compartilha com quem está precisando passar mais tempo aos pés do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Hoje é o 23º dia dos 40 dias. E o tema, como crescemos. E a palavra está em Efésios, capítulo 4, o verso 15, e depois eu lerei o verso 14, de trás para frente, exatamente. Deus quer que cresçamos em tudo como Cristo. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, permanecendo de fraldas e sapatinhos de crochê. O motivo é que nunca pretenderam crescer. Crescimento espiritual não é algo automático, é necessário que haja um compromisso voluntário. Você deve querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir em crescer. O discipulado, o processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: venha, seja meu discípulo, disse Jesus. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir a Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam o convite de Jesus. E isso é tudo que você precisa para começar, decidir tornar-se um discípulo. Nada molda mais a sua vida do que os compromissos que você escolhe fazer. Seus compromissos podem desenvolvê-lo ou destruí-lo, mas de qualquer forma serão determinantes para você. Diga-me com quem você está comprometido e eu direi onde você estará aqui a 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Você já parou para pensar nessa frase? É nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perdem o propósito de Deus para as suas vidas. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa, simplesmente ficam vagando pela vida. Outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Pois é, os medíocres que possam responder como eles vivem essas frustrações, não é mesmo? Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer, ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Bom, toda escolha ela tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha de forma mais sábia. Pedro adverte: e assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. A parte de Deus e a sua parte torna-se semelhante a Cristo, é o resultado de fazer escolha em conformidade com Ele, dependendo do seu espírito para ajudá-lo a consumar essas escolhas. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Você precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar a sua forma de pensar. Bom, esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual. Ponham em ação e efetua em vocês. O pôr em ação é o nosso dever e o efetuar é a parte de Deus.
Crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco e não apenas em nós. Esse versículo, direcionado aos crentes, não é sobre como ser salvo, mas sobre como crescer. Não se trata de trabalhar pela salvação, porque você não pode somar nada ao que Jesus já realizou. Quando você põe em ação o seu corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando você põe em ação sua mente para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros trabalham a terra não para obter, mas para desenvolver o que já possui. Deus lhe deu uma nova vida. Agora você é responsável por desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando as pessoas são desleixadas com o seu crescimento espiritual, isso demonstra que não compreendem as implicações eternas, como nós vimos nos capítulos 4 e 5. Alterando o seu piloto automático. Para mudar a sua vida, você deve mudar a sua forma de pensar. Por trás de tudo o que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é estimulada por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes dos psicólogos terem essa compreensão. Você sabia que isso aqui é tido como a técnica da TCC, técnica cognitiva do comportamento? Pois é, eu como psicóloga entendo muito bem o que estou falando. Nós somos aquilo que pensamos e agimos conforme cremos. Então tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, é o que está escrito na palavra de Deus. Imagine-se viajando em uma lancha em um lago com um piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, haverá duas formas possíveis de mudar a direção do barco. Uma forma é agarrar a roda do leme e forçá-lo fisicamente a rumar para o lado oposto do ajuste do piloto automático. Com pura e simples força de vontade, você poderia vencer o piloto automático, mas sentiria constantemente uma resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço. Você soltaria a roda do leme e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para o leste, da forma em que estava programada. É isso que acontece quando você tenta mudar a sua vida com a sua força de vontade. Você diz, vou me forçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e ser desorganizado. Sim, a força de vontade pode produzir mudanças em curto prazo, mas cria uma pressão interna constante, porque você não lidou com a causa básica. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, sai da dieta e deixa de se exercitar. Você rapidamente retorna aos padrões anteriores. Há uma forma melhor e mais rápida. Altere o ajuste do piloto automático. Sua forma de pensar, a Bíblia diz, deixem que Deus transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira como vocês pensam. Então é Ele que faz. Seu primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é começar a mudar a sua forma de pensar. Toda mudança deve primeiro ocorrer em sua mente, sempre. Sua forma de pensar determina sua forma de sentir, e o que você sente influencia sua forma de agir. Paulo disse, deve haver uma renovação espiritual em seus pensamentos e atitudes. Para ser semelhante a Cristo, você deve desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama esse desvio mental de arrependimento, que em grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda sua maneira de pensar ao adotar a forma de Deus pensar. Sobre si mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre outras pessoas, sobre a vida, sobre o seu futuro e sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Isso divide em duas partes. A primeira metade dessa alteração mental é parar de ter os pensamentos imaturos, os quais são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Os bebês são, por natureza, completamente egoístas. Eles só pensam em si mesmos e em suas necessidades, são incapazes de dar, só conseguem receber.
Isso é uma forma imatura de pensar. Infelizmente, muitas pessoas nunca crescem além desse tipo de pensamento. Existem pessoas dentro da igreja que só querem receber. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é uma fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo o próprio ego pecaminoso só pensam nas coisas que o ego pecaminoso deseja. A segunda parte da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, os quais se concentram nos outros e não em você mesmo. Em seu grande capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje, muitas pessoas presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informações bíblicas e doutrinas que elas conhecem. Embora conhecimento seja uma das dimensões da maturidade, isso não é toda a história. Tem tanta gente que conhece de Bíblia, mas não tem inteligência emocional. Não é brincadeira, né, gente? A vida cristã é muito mais do que credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé e nossas crenças devem ser respaldadas por um comportamento cristão. O cristianismo não é uma religião ou filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como Jesus disse, é pensar nos outros e não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los. Fazendo essas coisas que agradam a eles, nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Pensar nos outros é o cerne de se tornar semelhante a Cristo. E a melhor evidência do crescimento espiritual, e esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente temos ajuda, Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos da mesma forma que as pessoas desse mundo. Alguns capítulos adiante, nós veremos ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. E hoje é o 23º dia pensando sobre o meu propósito. O item para reflexão: nunca é muito tarde para começar a crescer. Um versículo para memorizar: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, o que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12:2. Uma questão para meditar: em que área eu preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, eu rogo a Ti que o teu Espírito Santo ajude as pessoas que estão presas, Senhor, em suas crenças, em seus traumas, em questões culturais, que o Senhor possa, neste momento, transformá-los. Ó Pai, para que haja um crescimento mediante a intervenção e a eficácia da Tua palavra. Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, eu rogo a Ti agora para que seja feita a Tua vontade sobre esta vida. Eu peço, ó Pai, que aquilo que precisa ser mudado, que o Senhor venha a mudar, que o Senhor venha a modificar, em um nome de Jesus. Senhor, amadurece esse crente, por meio da ação gloriosa do Teu Espírito, Senhor, usando os Teus instrumentos e as Tuas formas, de maneira, Senhor, que aqueles que são carnais ou alimentando a natureza carnal, eles terminam, Senhor, dando tantas legalidades e tenham a vida toda atrapalhada, eles possam agora receber, Senhor, saúde na sua mente, que suas mentes sejam prósperas, que o Espírito Santo possa ajudar nessas mudanças que são necessárias, que eles possam desenvolver sua salvação com temor e tremor. Senhor, que no nome de Jesus ele possa pôr em prática a salvação no nome de Jesus. Esse é o dever de cada crente e o efetuar é Teu, Senhor. Por isso, nos auxilia, nos ajuda em o Teu nome santo e poderoso, nos liberta de nós mesmos.
que todo ego, todo eu, Senhor, todo orgulho, tudo aquilo que é de ordem maligna, Pai, que não provém de Ti, que nos deixa no piloto automático, guiados pelas nossas próprias crenças, estimulando cada atitude, cada comportamento, Senhor, infantil e imaturo, possa ser agora colocado por terra com o poder do Teu sangue, que o Senhor assuma o controle da nossa vida, exatamente como o exemplo deste barco. Ó Deus, nós nos rendemos e nos entregamos nas Tuas mãos, através da pessoa do Teu Espírito, que seja Teu o querer, Tua vontade, e que o nosso efetuar, Senhor, o nosso pensar, seja uma operação do Teu Espírito, Senhor, em toda atitude, em toda mudança que vai ocorrer neste dia de hoje na nossa mente, naquilo que pensamos, sentimos e agimos. Porque como está escrito, quando éramos criança, falávamos, Senhor, como criança, pensávamos como criança, mas agora somos adultos. Portanto, estamos deixando agora as coisas de criança para trás e que tudo se faça novo nas nossas vidas, para a honra, para a glória e para louvor do Teu nome. Nos faz pensar, raciocinar, sentir, falar como adultos, para que o Teu nome seja engrandecido e para que haja maturidade e crescimento espiritual. Assim nós Te rogamos e já agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém.